Pense no mercado financeiro como um grande cabo de guerra. De um lado tem os compradores, puxando com toda a força para levar os preços lá para cima. Do outro, os vendedores, tentando derrubar tudo. Hoje a gente vai mergulhar nos gráficos para entender exatamente quem está com mais força nessa briga. Mas a grande questão é, como é que um trader olha para esse emaranhado de linhas e consegue ler uma história? É justamente isso que a análise técnica faz. Ela ajuda a gente a transformar o que parece um caos numa narrativa para tentar antecipar o próximo capítulo. E a nossa história de hoje começa na manhã do dia 12 de novembro. E olha, o dia não começou nada fácil. Na verdade, foi um início bem dramático, com uma pressão de venda muito forte. Logo na abertura, os vendedores já chegaram com o pé na porta. E não foi uma quedinha qualquer, não. Foi uma verdadeira demonstração de força, que empurrou os preços para baixo e rompeu níveis importantes. O recado era bem claro. Eles estavam no comando. Tá, mas por que vender com tanta vontade assim? A resposta é simples: lucro no bolso. Depois de uma sequência de altas, os grandes jogadores do mercado decidiram que era hora de realizar. Sabe, é como sair da festa bem no auge. E foi essa venda em massa que provocou a queda forte da manhã. E para a gente entender o tamanho do estrago, a gente precisa falar de um conceito-chave: a média móvel. Pense nela como uma linha divisória no campo de batalha. Se o preço está acima dela, o território é dos compradores. Se está abaixo, é dos vendedores. Cruzar essa linha, para um lado ou para o outro, muda o jogo completamente. E o número da vez é esse aqui, ó, 159.552. Essa era a linha que os vendedores conseguiram romper. Ao jogar o preço para baixo desse patamar, eles não só ganharam território, mas também deram uma bela abalada na confiança de quem estava comprando. Foi um golpe psicológico. Mas, bem na hora em que os vendedores já começavam a comemorar, a história teve uma reviravolta daquelas de cinema. A tarde chegou e, com ela, veio o contra-ataque dos compradores. Esse quadro aqui resume o dia perfeitamente. De manhã, domínio total dos vendedores. À tarde, uma reação impressionante dos compradores que não só estancaram a sangria, como iniciaram uma recuperação bem forte. Dois tempos completamente diferentes. E essa virada tem nome técnico. É o famoso pivô de alta. É como se o gráfico, de repente, acendesse uma luz amarela e dissesse: opa, atenção, a maré pode estar virando. Foi o primeiro sinal concreto de que os compradores não estavam mortos na briga, muito pelo contrário. E aí, depois de tanta briga, de tanta reviravolta, quem fechou o dia como vencedor? A resposta é: ninguém. O mercado terminou exatamente no meio do caminho, num impasse total. Aquela calmaria que vem antes de uma nova tempestade, sabe? E o número que representa esse impasse é o preço do fechamento, 159.615. Lembra da nossa linha na areia em 159.552? Pois é, o mercado fechou um pouquinho só acima dela. É quase uma vitória simbólica para os compradores, mas a guerra está longe de ter um vencedor. E assim termina a história do dia. Um empate técnico. A força dos vendedores de manhã foi totalmente devolvida pelos compradores à tarde. O resultado? Um suspense total para o dia seguinte. A batalha de hoje acabou, mas a guerra, essa promete. Bom, mas não adianta nada a gente entender a história de hoje se não tivermos um plano para amanhã, certo? É agora que a gente transforma toda essa análise em uma estratégia de verdade para o próximo pregão. Ok, cenário número 1, o cenário otimista. E se os compradores, os touros do mercado, usarem essa recuperação forte de hoje como um trampolim para um novo salto amanhã? Esse é o nosso plano A. Para esse plano, os números são bem diretos. O gatilho para uma possível compra é se o preço passar dos 159.700. Se a coisa der errado, a saída de emergência, o nosso stop loss, fica em 159.450. E os alvos de lucro, o primeiro em 159.800. E o segundo, um pouco mais otimista, lá em 160 e 295. Tudo bem desenhado. Mas todo bom estrategista tem que ter um plano B. E se a recuperação de hoje foi só um alarme falso? E se os vendedores, os ursos, voltarem com tudo amanhã? É preciso estar preparado para isso também. Para esse cenário, o plano vira de cabeça para baixo. Se o preço perdeu os 159.500, isso pode ser um sinal de venda. A proteção, o stop, ficaria em 159.750. E os alvos de lucro na queda seriam 159.075 e depois 158.770. Estar pronto para os dois lados do campo é fundamental. Claro, essa briga toda não acontece no vácuo.
Tem um mundo lá fora. Notícias importantes como dados de emprego nos Estados Unidos ou discursos de gente do Banco Central americano podem ser a faísca que decide a batalha. O contexto geral sempre tem um peso enorme. Mas, de tudo o que foi dito, qual é a peça mais importante desse quebra-cabeça? É esta aqui. A confirmação daquele pivô de alta que a gente viu à tarde. Se os compradores tiverem força para dar continuidade a esse movimento, esse vai ser o sinal mais poderoso de todos. É a chave para entender o próximo grande movimento. E então é isso, o campo de batalha para o dia seguinte está montado. De um lado, os compradores, animados com a recuperação, do outro, os vendedores, que já mostraram que têm força para derrubar. As linhas no gráfico estão traçadas. A grande pergunta que fica é: quem vai levar melhor nessa próxima batalha? Porque ele fez a correção no período da manhã, fez uma reversão para alta de novo na tarde, mas não eliminou a correção. Então ele pode buscar essa eliminação. Se ele buscar e ele nos der entrada de compra aqui, nós temos os alvos logo aqui acima, alvos bem seguros. A gente tem o primeiro alvo no 160,050, a gente tem o segundo alvo no 160,295 e a gente tem o terceiro alvo no 160,499, que está próximo à máxima do dia 11. Está bem na máxima do dia 11. Então são alvos aí que o preço pode buscar amanhã, caso ele não fique lateralizado aqui, ok? Então é um vídeo bem mais curto hoje, deixando apenas as marcações para vocês. Vou diminuir aqui, vou dar um zoom menos na tela, vocês podem printar a tela aí e marcar os alvos aí, quem quiser, tá bom? Um grande abraço, obrigado a quem tem assistido aí, quem tem curtido, quem tem deixado comentário e bom trade a todos.